Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui sobre doenças autoimunes. E se você está assistindo essa live, acredite, é porque valeu muito a pena. Eu deixei gravada ela para você poder ver e rever. Bom, o assunto de hoje vai ser sobre doenças autoimunes e assim, o que todo profissional de saúde deveria saber sobre esse tema quando você quer trabalhar com doença autoimune, tá? A gente vê, tem muita gente que procura trabalhar com doença autoimune, mas se perde no meio do caminho. Então, hoje a gente vai conversar muito sobre o que todo profissional deve saber. E, obviamente, se você não é profissional de saúde, agora você vai ver também o que você deve buscar no profissional de saúde que for cuidar do seu corpo junto com você. Certo? Bom, se você quiser, você pode adiantar aí um minutinho, porque eu vou dar as boas-vindas para o pessoal que está online. E vamos começar a nossa live sobre doenças autoimunes, então. Então, um bom dia para Thaís. Bom dia, eu estou acostumado a fazer live de manhã, já estava dando bom dia aqui, pessoal, desculpa. Boa noite para Thaís, boa noite para Aparecida, boa noite para Camila, bom dia, boa noite para Maria, boa noite para o João, boa noite para Ed, para Giovana, boa noite Verusca, minha paciente querida, um grande beijo, bom ver você aqui, boa noite Rosa, Sassá, a Mai, a Ana, Camille, boa noite, a Aparecida, boa noite Carol, boa noite Maria Luísa, boa noite Regina, Edna, boa noite Edna, seja muito bem-vinda, viu? Boa noite Pati, boa noite Neide, boa noite Ângela, boa noite Libriana, boa noite Felipe, boa noite Li, boa noite Aline e boa noite Daphne. Sejam todas bem-vindas, o pessoal que for entrando também, sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês aproveitem muito a live de hoje. Eu separei algumas coisas aqui que eu não posso deixar de falar com vocês sobre doenças autoimunes, então separei alguns tópicos para ficar algo mais organizado. Acho que vai ser bem interessante. Vocês ao longo do tempo pode perguntar, pode mandar aqui na mensagenzinha, acho que foi melhor. E se você quiser, conhece algum profissional de saúde que gosta de tratar pessoas com doença autoimune ou tem interesse, enfim, coloca aqui no aviãozinho. Às vezes nem ele sabe que é importante, que no consultório dele vai aparecer alguém com doença autoimune. Então clica aqui no aviãozinho e joga lá para 2 pessoas que estão com a bolinha verde, para elas entrarem aqui e bater um papo com a gente, certo? Aqui ao lado tem uma nuvenzinha com perguntas, fiquem à vontade se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Bom, o que todo profissional de saúde que vai cuidar de doença autoimune tem que saber. A primeira coisa que ele tem que saber é uma coisa básica: o que é doença autoimune? E ele tem que ser capaz, sim, de ajudar o seu paciente a entender primeiro o conceito de doença autoimune. E se você está assistindo agora, eu já vou te dar de bandeja para você saber explicar para o seu paciente. Porque doença autoimune não é só você ter anticorpos atacando o seu corpo. Não. Doença autoimune é você ter um desequilíbrio do funcionamento do seu sistema imunológico. Ele pode estar hiperativado ou hipoativo em algumas linhas. Então depende de onde você olhar, você pode ter hiperatividade e hipoatividade. Então, como fica mais fácil você entender e explicar para o paciente? Há um desequilíbrio, há uma disfunção do sistema imunológico. O sistema imunológico não está funcionando como deveria. Então esse é o primeiro ponto que você tem que aprender e explicar para o seu paciente. Que doença autoimune é uma disfunção do sistema imunológico. Dito isso, você vai entender então assim, o que pode acontecer dentro da doença autoimune. Que você tem que saber também outro composto muito importante. Porque a partir do momento que você entende a orquestra imunológica, você é capaz de chegar à conclusão, a mesma conclusão que eu estou te passando aqui,
que doença autoimune é uma disfunção do sistema imunológico. Dentro dessa orquestra imunológica, você tem que saber o que é uma resposta humoral, o que é uma resposta celular, o que é um sistema imune adaptativo, um sistema imune inato. Você, como profissional de saúde, tem que saber disso, que vai lidar com doença autoimune. Por quê? Porque você vai ver que a resposta humoral, ela tem a ver com um vírus, ou um patógeno, ou qualquer reação extracelular, enquanto que uma resposta celular, ela tem um componente intracelular, tá? Então aí você vai saber qual tipo de doença for, quando você for pesquisar, enfim. E o sistema imunológico inato e adquirido, isso é muito importante você saber. O sistema imunológico inato nada mais é do que a primeira linha de defesa do seu sistema imune. É ele que está de prontidão para ajudar o seu corpo a funcionar. Por outro lado, você tem o sistema imune adaptativo. O sistema imune adaptativo, você tem os anticorpos e a segunda linha de defesa. Nele você vai ter um sistema mais especializado e normalmente ele vai ser utilizado quando esse sistema imune inato não é capaz de te ajudar a cuidar do problema que está aparente e está agredindo o seu corpo. Dentro do sistema imunológico inato, que é a primeira linha de defesa, a gente vai ter macrófagos, neutrófilos, os monócitos, tá? Células natural killer, tá? Que ela está entre a inata e a adquirida. E dentro da adquirida a gente tem os linfócitos T e os linfócitos B, tá? Que vão produzir anticorpos. E aí vem mais uma coisa importante que você tem que saber. Se você é profissional de saúde, tem que saber que o linfócito T, ele tem TH1, a linhagem TH1, TH2, TH17. Você vai ver que o TH17 ele tem um looping imunológico inflamatório, porque TH17 estimula interleucina 17 e essa interleucina 17 estimula muito, ele perpetua a inflamação. Então saber essa questão é importante, porque você vai entender que alguns componentes estimulam essa interleucina. Você saber que existe o nosso corpo, quando está em equilíbrio, existe um equilíbrio também entre a linhagem TH1 e TH2. Você vai ver que a maioria das doenças autoimunes, elas têm uma predominância de TH1. E as alergias e parasitas, por exemplo, têm uma predominância com TH2. Isso é interessante. É uma regra? Não é uma regra. Mas é interessante você saber que existe isso. Porque alguns suplementos que você vai estar utilizando vão estimular mais a linhagem TH1 e diminuir a linhagem TH2. Por outro lado, outros suplementos vão estimular mais TH2 do que TH1. Então, dependendo do tipo de suplemento que você deu, seu paciente melhorou, talvez você tenha uma ideia de que ele tem predominância do outro TH que você diminuiu. Agora, ele pode ter piorado, talvez você tenha hiperestimulado essa linhagem, então você também já consegue entender um pouco da terapêutica. Dentro disso, então a gente começa a ver, beleza, TH1, TH2, quer dizer que para todo mundo que tem doença autoimune você vai focar em diminuir TH1 e dar TH2, aumentar TH2? Não. Por quê? Porque um outro ponto que todo profissional que vai mexer com doença autoimune tem que saber é que doença autoimune não tem protocolo pronto. Não tem uma coisa que é pronta assim, olha, toma, é só fazer esse passo, depois vai para esse, depois vai para esse e acabou. Não. Cada paciente com doença autoimune, como eu já falei para vocês, tem um gatilho, tem vários gatilhos, mas são diferentes um do outro. Então você pode ter uma mesma doença autoimune com predominância de TH1 para um paciente e predominância de TH2 para outro com a mesma doença. Então não é regra e você aprender ao longo daqui da página como avaliar essa questão de TH1 e TH2. A gente sabe que as doenças autoimunes têm como característica uma superativação da resposta do sistema imunológico inato, da primeira linha de defesa. Então uma das coisas que é natural é você encontrar, quando você pede os exames, baixa quantidade do sistema imune inato.
Isso você observa com baixa quantidade de natural killer, baixo complemento, uma questão de menor quantidade de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, tudo isso é linhagem, é o sistema imune inato, tá bom? Então é bem interessante você saber isso também. Por quê? Porque há uma sobrecarga sobre o sistema imune adaptativo. Isso quando está em desequilíbrio, quando você está vendo uma doença autoimune desequilibrada, você percebe isso, tá? Agora, quando você está melhorando o sistema imunológico, uma das primeiras coisas que você pode estar olhando é a melhora do hemograma. Então é importante você também saber interpretar o hemograma. É uma das coisas que todo profissional de saúde que vai mexer com doença autoimune deveria saber, é olhar com um bom olhar clínico um hemograma, saber ver toda a parte de linhagem de hemoglobina e também as células brancas, tá? Leucócitos, linfócitos, monócitos, basófilos, tá? Os segmentados, sem desvio, não tem, isso tudo você vai é importante para você saber se está tendo infecção, se não está, certo? Dentro dos linfócitos, a gente tem os linfócitos B, que produzem anticorpos, e os linfócitos T. Os linfócitos T, a gente tem o CD4, CD8, CD3, tá? Muitas vezes, muitos profissionais conhecem CD4 e CD8, mas poucas pessoas conhecem, por exemplo, o CD3. O CD3, ele é o citotóxico e é importante você saber. Por quê? Porque o CD8 é o supressor, o CD4 é o auxiliador. Tudo isso você vai conseguir, você pode estar pedindo o exame e estar avaliando isso. Porque o seu paciente vai se beneficiar se você souber interpretar esse tipo de exame. Quer ver uma coisa que eu vou passar para você? E olha, grava isso, porque isso daí te diferencia de várias pessoas que acham que sabem alguma coisa sobre doença autoimune. Anticorpos. Muitas pessoas se preocupam muito com anticorpo. Quer dizer que não é para se preocupar? Não é isso. Mas entenda o seguinte, anticorpo não mata, não destrói célula. Anticorpo sinaliza. Anticorpo sinaliza para que você tenha um linfócito T e ataque e destrua a célula que está sendo atacada, enfim. Isso é importante, por quê? Porque quando você vê um anticorpo alto, não quer dizer que é pior do que um anticorpo baixo. O que eu estou querendo dizer? Eu vou colocar em outras palavras. Se nas duas situações os anticorpos estão acima do valor da normalidade, esse anticorpo que está um pouco mais próximo, vamos supor assim, que acima de 30 é o anticorpo. Aí um deu 50 e o outro deu 350. O que deu 50 não necessariamente é mais leve do que o que deu 350. Não necessariamente, tá? Isso é interessante você entender, porque você começa a ver que o anticorpo, na verdade, você vai comparar com o do paciente. E não é uma questão assim, nossa, deu maior que 350, meu Deus, é muito ruim e tal. Não necessariamente, você vai avaliar isso também com a questão dos linfócitos que você pode estar pedindo. Então, isso é importante. Então, saber toda essa orquestra imunológica vai te ajudar a compreender melhor a doença autoimune. Entender que não tem protocolo. Entender que seu paciente ele vai ter 3 fatores importantes. Uma disfunção do sistema imunológico, gatilhos ambientais e a genética comprometendo. Esse trio é que vai fazer a doença autoimune ser instalada. Tá? Então existe genética, sim, para alguns até mais predominante do que outras coisas, mas para outros menos, mas tem genética envolvida, tem gatilho ambiental envolvido, e aí você tem que saber, você deve saber os principais gatilhos para cada doença autoimune. Não, basicamente você vai saber um básico para saber ir pesquisando, tá? Sempre tem novos gatilhos e você vai aprender sempre com isso. Saber, um outro ponto que é importante, é saber que alguns pacientes podem estar no seu consultório e apresentar sinais ou sintomas que sugerem doença autoimune. Por exemplo, um ferro extremamente baixo que nunca melhora. A gente pode estar falando aí de algum problema de doença celíaca, ou uma pessoa que tem intolerância ao glúten,
uma pessoa que tem intolerância ao glúten, ela fala, glúten não faz muito bem, já percebi isso. Às vezes é uma doença celíaca, não é nem uma sensibilidade ao glúten não celíaco, tá? Pode ter essa relação. Eu tenho infecção urinária de repetição. Só que eu vou fazer o exame e não tenho. Pode ser uma cistite intersticial. Eu tenho doença autoimune, tenho, sei lá, uma doença autoimune aí que ela fale, ela usa B12 e não me aumenta. Opa, se ela usa B12 e não aumenta e ainda já tem um perfil de autoimune, às vezes ela tem gastrite atrófica, tá? E aí ela pode também ter anemia perniciosa. Ela pode ter algumas coisas nesse sentido. Você tem que investigar, saber, solicitar o exame correto ou então conversar com o seu médico parceiro, tá bom? Algumas pessoas têm anticorpos, você vai ver que vai ser mais comum do que você imagina. Elas têm anticorpos, eles falam, por exemplo, que tem uma doença e eles não sabem que é doença autoimune. Isso também é muito comum, tá? Então, às vezes, vem paciente no meu consultório, eu tenho hipotireoidismo. Tá bom. Você sabe se é Hashimoto ou se é hipotireoidismo só? Não, nunca me falaram. E aí você vai ver, pedindo exames e tal, a pessoa não está conseguindo ficar bem, estão dando hormônio para ela, você vai ver, mas você tem Hashimoto aqui, o anticorpo está positivo, aqui eu estou vendo e tal. A abordagem é totalmente diferente. E uma coisa, e aí a gente já pega o gatilho aqui, que todo profissional de saúde deveria saber, é que quando você encontra doença autoimune, você não precisa esperar causar o estrago inteiro. Atue no estilo de vida. Esse é um ponto muito importante e que é muito comum, infelizmente, a gente ainda ter profissionais de saúde que identificam até que tem uma doença autoimune, mas falam, olha, por exemplo, com Hashimoto, é muito comum, tireoidite de Hashimoto. Detectou, viu que tem, fala, olha, não temos nada a fazer nesse momento. Vamos acompanhar, vai chegar uma hora que a sua tireoide vai ser destruída e aí sim a gente entra com hormônio e trata. Peraí, você vai esperar tratar, você vai esperar chegar o caos para você fazer uma coisa? Às vezes nem precisa disso. Às vezes você só precisa mudar o estilo de vida. E aí você vai saber trabalhe os gatilhos com o seu paciente. Melhora a alimentação, a atividade física, melhora o sono, melhora o estresse. Vai fazendo isso, consulta após consulta. Com certeza ele vai ficar no seu consultório, porque ele vai ver que a única pessoa que olha com carinho e com cuidado para a doença autoimune dele é você. Então, perceba isso, porque é muito mais comum do que você imagina. As pessoas têm doença autoimune, já falaram para ela, você falou, olha, não tenho o que fazer. Toda doença autoimune tem o que fazer, toda. Quer dizer que aí vem um outro ponto, uma outra questão. Seu paciente sempre vai perguntar, tem cura? Doença autoimune não tem cura, ela tem remissão. Isso é importante a gente entender, porque quando você faz a pessoa entrar em remissão, a gente tem que entender que assim, por ela já ter a questão genética, se você trazer o gatilho de novo, ela entra em crise. Então a ideia é que quando ela entra em remissão, é a gente evitar os gatilhos do paciente para que não reative o sistema imunológico a ponto de causar a doença autoimune ser reestabelecida. Então é importante você saber disso, tá bom? Além disso, tem outras coisas. Então, doença de Crohn, doença autoimune. Você pode ter aí uma psoríase, doença de Crohn e assim vai, tá? Tem várias doenças autoimunes e que você vai poder trabalhar com todas elas. Algumas coisas é mais tranquilas, o lúpus, por exemplo, é uma coisa mais complexa, porque você vai ver que assim, tem doença autoimune que é mais específica, órgão específico. Por exemplo, artrite reumatoide, articulação, Hashimoto, tireoide. Tá? Tem algumas coisas que são mais sistêmicas. O lúpus é sistêmico, ele ataca o DNA da célula, pode até atacar o DNA da célula e aí ser sistêmico. Tá? Então a gente tem que entender esta questão. Paciente que vai no seu consultório, às vezes, tem aborto de repetição. Às vezes pode ter síndrome do anticorpo antifosfolípide. Então é também importante você procurar isso. Então veja que em qualquer ramo tem uma doença autoimune. E você sabendo isso, que há um jeito de você equilibrar o seu sistema imunológico, fica muito mais fácil.
Saber ativar, trabalhar com o seu paciente, formar um time e trabalhar com o equilíbrio do sistema imunológico por meio de mudança de estilo de vida, por meio de suplementações. Aí sim, beleza, tá precisando, de repente tem paciente que às vezes vai ter que entrar no corticoide, no biológico, sim, mas são escadas acima. Comece com o básico, às vezes com o básico a grande maioria melhora e melhora muito. Você vai ver na sua prática clínica que isso acontece, tá? Entrar em remissão é com o tempo, mas vai melhorando os sintomas clínicos e vai melhorar mesmo, tá? Não é uma coisa que você vai dar um cala-boca no sistema imunológico e a reação toda tá tendo lá de destruição, o gatilho está lá na porta do paciente sempre. Além disso, então, saber dentro da doença autoimune, saber que o paciente é o ponto principal, ele é o centro do tratamento. Como assim? Em muitas especialidades, o paciente ele terceiriza o problema dele e até consegue tratar. Por quê? Ele fala para o médico o problema dele, ou para o seu terapeuta, ele vai, é feito um tratamento em que ele tem que tomar uma medicação, só isso, e aí ele vai melhorando. Tudo bem, isso é terceirizar. Quando a gente centraliza o paciente como ele sendo o ponto, o chave do tratamento, ele tem que vai mudar estilo de vida, ele vai perceber que se ele dorme mal um dia, ele pode depois de 3 dias ter o sintoma, ter uma crise. Vai perceber que alguns alimentos vão piorar, pode chegar a crise, outros alimentos vão deixar ele melhor. Vai perceber que o estresse, dependendo do tipo de estresse, compromete muito a doença autoimune dele. Vai perceber que suplementação não é algo que, não, é só, parece que é bom, é só umas vitaminazinhas. Não, seu corpo funciona por meio de reação química e depende de vitamina, depende de minerais, tá? Depende de aminoácidos. Então é importante você saber isso tudo. Todo médico e todos os profissionais de saúde que querem tratar, querem cuidar de pacientes com doença autoimune, também deveria saber o que é mimetismo molecular e o que é reação cruzada. Isso é importante porque muitas das coisas ficam mais claras quando você entende que esse é o processo básico da doença autoimune. Quando a gente pensa em doença autoimune, a gente vê, beleza, um mimetismo molecular. As moléculas são parecidas e você tem aí um mimetismo molecular. O seu sistema imunológico reconhece um epítopo e esse epítopo é proteico, é uma sequência de aminoácidos. Essa sequência de aminoácidos podem serem semelhantes a outras moléculas, a outra sequência de aminoácidos, a outro epítopo de um órgão, de um tecido. E ocorrer a reação cruzada. A reação cruzada é feita pelo seu sistema imunológico que, por uma distração, vamos dizer assim, ele acaba atacando tanto o seu gatilho quanto o seu sistema, o seu corpo, o seu tecido. E aí vem toda a doença autoimune. Saber também, um ponto muito importante que todo profissional de saúde deveria saber, é que uma vez que o seu paciente tem uma doença autoimune, procure outras. Por quê? Porque a chance de ter outra doença autoimune aumenta. Tá? É igual ao infarto. Qual a chance maior, a pessoa que tem mais risco de infartar? Aquela que já tem um infarto prévio. Uma pessoa que infartou uma vez e 2 vezes, ela tem maior risco de infartar de novo do que o que infartou uma vez e que tem mais risco do que a pessoa que nunca infartou. Porque você já tem todo o terreno biológico preparado para aquilo. Então, doença autoimune. Tem uma doença autoimune, a chance de ter outra aumenta e muito. Então, pesquise por meio de exames de sangue. Qualquer coisa, se você vê que seu paciente tem uma queixa, pode pedir exame de imagem, enfim. Então, isso é importante. Infelizmente, a gente não tem como pedir um rastreio de todos os anticorpos, como tem nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Então, isso daí é um ponto bem importante, certo? Então, são pontos que todo profissional de saúde deveria saber quando quer tratar doença autoimune.
E saber a importância que tem da vitamina D, saber analisar saber interpretar um bom exame, né? Quando o paciente chega aí de vitamina D, PTH, calciônico, saber a relação deles, saber o que o seu corpo está dizendo por meio deles, lembrar que vitamina D é importantíssimo para estimular os linfócitos T reguladores. Então é uma das coisas que tem que estar na sua prescrição, tem que estar analisando a vitamina D do seu paciente com doença autoimune. Por quê? Porque imunidade depende de vitamina D. Só isso? Não. Tem que saber que seus macrófagos podem até estar lá, mas eles podem estar inativos. E se estão inativos é porque está com deficiência de zinco e taurina. Zinco e taurina ajuda os macrófagos a começarem a ter a quimiotaxia. Vitamina C é importantíssimo também. Então são algumas coisas que eu estou te dando aí já de dica para você dar para o seu paciente que tem doença autoimune. Ômega 3, glutationa ou então N-acetilcisteína, que é o precursor do sistema da glutationa hepática também. Entender e por fim, um último ponto que eu fui falando, você viu que tem muito conteúdo. Então, o último ponto que você não pode deixar de esquecer disso e que todo profissional de saúde deveria saber é que doença autoimune, dentro da doença autoimune existe uma grande produção de radicais livres. Existe um estresse oxidativo importante nas doenças autoimunes. E por isso, uma das coisas que você tem que entender é que esse estresse oxidativo ele é altamente inflamatório e você pode fazer um ciclo vicioso. Aumento de estresse oxidativo levando à inflamação, essa inflamação piorando o estresse oxidativo. E assim vira uma bola de neve. Então, aumentar os antioxidantes do seu paciente com doença autoimune pode ser uma ótima estratégia. Certo? Deixa eu ver aqui o que vocês me perguntaram. Aqui. Por que não foi? Agora foi. Patrícia perguntou, fala sobre o exame que identifica o gene da doença autoimune, por favor. Então, não tem um único gene, tá? Tanto que uma das coisas que acontece é que a gente tem um polimorfismo, né? São várias alterações, vários SNPs dentro da nossa genética, né? Agora, por exemplo, você quer pesquisar doença celíaca, HLA-DQ2, DQ8 e hoje em dia tem até o DQ7. Gene para doença autoimune tem o HLA-DRB1, também está relacionado, tá? Inclusive com a sindromiásia, que é um fator bem interessante, vale a pena, se você é profissional de saúde que gosta de doença autoimune, veja um pouco sobre sindromiásia e a relação sobre alguns gatilhos, entre eles, por exemplo, prótese de silicone e o HLA-DRB1. Tá? Então até isso também pode estar relacionado. Tem alguns outros genes também, eu não lembro de cabeça. Mas pode ter relação. Tá? Então doença autoimune também pode ter relação com isso. Certo? Bom, eu não vou aqui. Artrite psoriática aumenta o risco de Covid? Toda doença autoimune, assim, o Covid, pessoal, tá? Só para vocês entenderem. Não dá pra gente saber ainda a relação com a doença autoimune. A gente sabe que as doenças autoimunes, elas estão com desequilíbrio do sistema imunológico, mas não necessariamente vai ter um risco maior para o Covid. Não tem. Tá? Já tive muitos pacientes aqui que têm doença autoimune e não tiveram quase nada de sintoma. Tem que avaliar toda a questão, né, imunológica, tá bom? Bom, pessoal, então hoje vocês aprenderam sobre doença autoimune, o que todo profissional de saúde deveria aprender, deveria saber, tá? Dentro do tratamento com o seu paciente. Então, só resumindo os tópicos aqui, tá? A gente falou o que é doença autoimune, a gente falou da orquestra imunológica, falamos de resposta humoral e celular, falamos de sistema imune inato e adquirido, falamos de protocolos para doença autoimune, falamos da remissão e diferença entre cura e remissão dentro da doença autoimune, a função real do anticorpo e, por fim, as doenças autoimunes,
Algumas doenças autoimunes que o paciente não sabe que é doença autoimune e outras que são sintomas sugestivos, certo? Dentro disso, equilibrar o sistema imunológico e lembrar também do alto estresse oxidativo e, por fim, reação cruzada e mimetismo molecular. Perfeito? Então é isso, pessoal. A live de hoje a gente encerra. Foi muito conteúdo, vai ficar gravado para vocês. Então, rever várias vezes aí para fixar, porque a repetição é a mãe do aprendizado. Você só consegue aprender se você for repetindo. No começo é muito nome, muita coisa difícil e tal, mas lembra que eu falei para vocês, vocês vão chegar lá, no auge da doença autoimune. Para você chegar lá, você tem que saber passo a passo, vai indo devagar, igual formiguinha. Vai indo devagarzinho, você vai aprendendo. Você vai vendo a importância de cada passo dentro da doença autoimune. E eu vou te ajudar. Conta comigo, tá bom? Um beijo grande, uma boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima.